Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, investidor em foco no ar neste 18 de dezembro de 2020, o nosso último episódio do ano que traz para vocês uma retrospectiva dos principais momentos desse 2020 tão diferente, tão desafiador para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente aqui fazer esse podcast todo à distância, cada um na sua casa, conseguir trazer informação sobre investimentos para vocês, e a gente vai dar uma pausa, que depois eu vou explicar melhor como vai funcionar, mas o importante é que nesse último episódio a gente vai fazer essa retrospectiva acompanhados do nosso diretor Cláudio Sanches. Então, Cláudio e Kleber, como estão vocês? É um prazer encerrar esse ano ao lado de vocês. Tudo bem? Bom dia, Renata. Que bom estar com vocês aqui nesse último programa do ano, com você, com o Kleber, super aqui ansioso para a gente falar dessa retrospectiva do ano. Bom dia, Rê, bom dia, Cláudio, e boa tarde, boa noite, né? Coisas que a gente vai aprendendo com o podcast, né, Rê, ao longo de um ano aí verdade. Com a Fazenda, né? Até o Cláudio falou aí nos bastidores quando a gente estava conversando. E que bom ter você de volta aqui, Cláudio, para fechar esse ano que foi, no mínimo, desafiador, né, Rê? É verdade. E falando em desafiador, a gente preparou aqui, Cláudio, 3 desafios para você, para a gente começar o nosso papo. E aí eu vou te trazer o primeiro, que eu acho que é um verdadeiro desafio. Resumir em poucas palavras como foi 2020 para os investidores e as investidoras. Olha, eu diria o seguinte, foi desafiador. mas a gente tentando sempre olhar o lado positivo, né, de um ano tão complexo quanto esse, é um ano tão difícil, principalmente do ponto de vista, né, de saúde pública, que claramente afetou de maneira muito aguda os investimentos, né, dos nossos clientes e todos os investidores, né? Acho que primeiro as pessoas tiveram que aprender a conviver, a viver, a passar por um cenário de volatilidade extrema, né? E acho que a gente não pode imaginar uma volatilidade tão grande quanto essa que a gente teve, né? A gente saiu lá de uma bolsa no começo de ano de praticamente 120 mil, foi a 60 mil e voltamos praticamente no mesmo ponto que a gente estava no começo do ano. Então, isso claramente é um desafio muito grande, você aprender a conviver com isso. Então, eu vendo um pouco do lado positivo de tudo isso, eu acho que os nossos investidores, eles amadureceram bastante, né, para entender de fato, né, o que é um investimento, um cenário econômico onde as coisas variam, né? A gente estava vivendo um cenário 2018, 2019, que era um cenário muito positivo, as pessoas tomando um pouco mais de risco, né, e dada a redução da queda de juros, mas era um cenário positivo onde a gente só viu as coisas subindo, né? 2020, as pessoas tiveram que tomar um pouco mais de risco, né? Porque a taxa de juros ela continuou caindo, a gente está aqui agora, né, ali nos 2% de Selic, né, e as pessoas estão tendo que investir. Então, eu diria o seguinte, tentando ser um pouco positivo em todo esse ano complexo, foi um ano onde as pessoas aprenderam muito, né, a investir. As pessoas que se amadureceram muito. Então, eu diria que todo mundo que estava nesse mercado de investimento agora está preparado para qualquer outro tipo de evento que venha a acontecer, né? Claramente, essa não é a melhor maneira de aprender, né? Uma crise desse tamanho, mas eu entendo que as pessoas aprenderam, sim, as pessoas amadureceram muito, né, em como investir e entender o que quer dizer de fato o mercado oscilar. Cláudio, e se as pessoas aprenderam tanto, né, o que a gente pode dizer que o Itaú
aprendeu nesses desafios todos de 2020? Olha, eu acho que o que a gente aprendeu, eu falando um pouco aqui da nossa área de investimentos, foi de que realmente fazer o que é certo, né, dar recomendação para o cliente daquilo que a gente tem convicção que é o melhor, respeitando o perfil de risco, né, respeitando as limitações de cada um, de conhecimento, é a maneira correta, né, é o correto a ser feito. Não quer dizer que a gente sempre diz isso, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né, a gente erra também quando a gente faz recomendação, mas a gente sempre faz a recomendação a melhor possível, acreditando, né, nos cenários que a gente define. E assim, claramente, acho que a gente aprendeu isso por quê? Porque a gente teve muito cliente, de fato, que nos primeiros meses ali da crise, da pandemia, quando a bolsa caiu muito, né, clientes que perderam bastante, né, perderam do ponto de vista de ver o seu saldo caindo, né? Mas claramente as pessoas entenderam o que estava acontecendo, né? Então, assim, de fato, isso a gente ficou muito claro para a gente. E segunda coisa é que estar próximo ao cliente, estar próximo, explicando o que está acontecendo, também é muito importante, né? A falta de informação, né, ela dói muito, né? Então, acho que o podcast que a gente está falando hoje, as lives que nós criamos naquele momento diárias para falar para o cliente, ela tem um impacto muito grande, né? Eu acho que ficou muito claro para a gente que quando a gente fala sobre investimentos, o produto investimentos não é só, né, um fundo, uma previdência, uma ação, um tesouro direto. O produto investimentos é muito mais do que isso, é o pacote completo, né? É o produto, é a comunicação, é a informação, é a recomendação que a gente dá, é tudo isso. E se tudo isso não tiver muito, muito coordenado, muito bem empacotado, a gente não está fazendo o nosso trabalho da maneira correta, né? Não basta apenas ter os melhores fundos, as melhores previdências, as melhores ofertas, se a gente não conseguir fazer isso chegar para os nossos clientes. Muito bom, muito bom. Bom, o nosso último desafio, Cláudio, é pessoal e a gente quer saber o que você aprendeu no ano de 2020. Essa é uma boa pergunta, né? Bom, eu acho que primeiro, eu acho que eu aprendi que home office é possível, tá? E fácil, né? Parece fácil, né? Eu tinha uma convicção muito grande antes de a gente passar por toda essa experiência de que trabalhar em home office no modelo de comunidades integradas, que é o que a gente trabalha hoje, onde você tem vários squads, onde a beleza do modelo está em trabalhar junto com pessoas de especialidades diferentes, eu tinha uma convicção muito grande de que o home office ele não funcionaria nesse modelo. E assim, ficou muito claro, né, de que funciona e funciona muito bem, né? Então, acho que esse foi o primeiro aprendizado que eu tive e várias pessoas brincaram comigo, né? Porque você era contra, agora você até está gostando, né? A segunda coisa, né, é que assim, a capacidade de a gente entender que a capacidade de adaptação, né, do ser humano é um negócio impressionante, né? Se a gente imaginar o que era janeiro, fevereiro, né, o que se transformou ali março, abril, maio, e como é que a gente está hoje, né, encarando esse problema, que é um problema ainda muito grande, tá longe, e não vai ser resolvido amanhã, já tem um tempo ainda para que ele seja resolvido, mas acho que as pessoas se adaptaram muito, né, e que está todo mundo tentando levar uma vida o mais normal possível, algumas de uma maneira mais normal, outras um pouco menos, mas assim, todo mundo acabou se adaptando, né? Então acho que isso de fato, né, acho que tem um aprendimento pessoal para todo mundo, e quando a gente olha para uma situação e a situação ela está muito ruim,
né? A gente tem que ter paciência, a gente não pode se desesperar, a gente tem que dar um pouco tempo ao tempo, porque as coisas a gente vai buscando soluções, a gente vai aprendendo a conviver com isso, e no final a gente consegue arrumar uma solução, né? Claramente, todo mundo diz isso, né? E a gente às vezes vê isso em coisas pequenas, mas acho que esse ano foi uma prova de fogo, né? Acho que o nível de estresse que todo mundo eu estava, né, ali em abril, maio, né? Verdade. Assim, a gente às vezes a gente se adapta tanto que às vezes a gente até se esquece, né, pouco do como é que a gente estava se sentindo naquele começo. Eu me lembro que eu acordava com medo, no meio da noite para ver, com medo, assim, você acordava no meio da noite para saber como é que estavam os mercados no Brasil, no mundo inteiro, para saber, como é que vai ser o mercado aqui no Brasil hoje, o que a gente vai ter que falar para os nossos clientes. Mas, né, hoje não, hoje está todo mundo, e acho que todo mundo aprendeu com isso, né? Aquela volatilidade que a gente teve no mercado naquele momento, todo mundo foi aprendendo e encarando isso como uma nova realidade, né, e se adaptando. Então, acho que esse talvez seja uma das coisas mais importantes aqui de aprendizagem. Acho que a terceira coisa é que passar mais tempo com a família é muito bom, né? Então, acho que esse é um pouco do outro aprendizado, né? A gente acaba se acostumando, né? Trabalhando, você sai de casa às vezes 7h30, 8 horas, volta no final do dia, né? E acha isso normal, né? Agora, com esse modelo de home office, você vê que tem uma coisa muito bacana de você participar ali da casa, de poder dividir uma série de atribuições com as outras pessoas, né? Então, né, hoje, por exemplo, minha esposa falou: "Oxa, você tem alguma reunião que você consegue me ajudar aqui? Eu estou precisando picar uma cebola, você pica uma cebola para mim?" Eu sou muito bom em picar coisas, né? E assim é legal, porque você entra numa reunião, você coloca ali a tela, você fica discutindo. A gente estava até no War Room hoje, lançamento de um produto novo, e você ali fazendo esse negócio, e você fala: puxa, dá para fazer essas coisas. Então, eu acho que aprender que passar mais tempo com a família é uma coisa boa, e poder vivenciar isso, né? Então, acho que quando a gente sair dessa encrenca toda, onde fazer o home office passa a ser uma opção, né? E não quase que uma obrigação, para que a gente não piore a situação, né, de contaminação, vai ser uma coisa muito boa, né? Porque a gente vai poder escolher, a gente vai poder escolher quando a gente quer fazer, quando a gente não quer fazer, mas claramente a gente vai passar mais tempo com as famílias de qualquer jeito, né? Que vai ser uma coisa muito boa. Muito legal, é verdade, concordo muito com o que você falou. Bom, Cláudio, você mesmo trouxe que 2020 foi de fato uma encrenca, né? Tá terminando, mas ainda né? Um ano muito difícil e desafiador. E a gente tentou aqui construir uma retrospectiva de 2020 a partir de mudanças mais marcantes que aconteceram ao longo do ano, obviamente ligadas diretamente à pandemia de coronavírus, o impacto que essa pandemia teve na sociedade como um todo, na saúde e nas economias, que é o nosso principal assunto aqui. E aí veio o primeiro trimestre, começou com a China tendo essa pandemia como uma realidade, aqui ainda era um assunto da China, de repente o trimestre vai terminando com uma queda de 46% do Ibovespa, 6 circuit breakers. E aí queria ouvir de você, a gente conversou muito sobre esse assunto quando construiu esse conteúdo da retrospectiva, se essa reação que os mercados tiveram frente à pandemia chegar no Brasil, ela foi exagerada? Será que o Brasil errou junto com o mundo todo, achando que, bom, primeiro nunca vai bater aqui, de repente quando bate foi um Deus nos acuda? Como é que você enxergou isso passados alguns meses já? Olha, é duro a gente falar que foi exagerado quando a gente olha tudo o que aconteceu do ponto de vista de saúde, né? A quantidade de pessoas que perderam a vida com esse vírus, a quantidade de casos que a gente tem. Então, eu não gosto muito de fazer uma análise, né, do passado, né, porque aquela coisa de ser engenheiro de obra pronta, né? Então, assim,
claramente, talvez as decisões econômicas, a visão de mercado do que ia acontecer, talvez de fato ela tenha sido exagerada. Mas naquele momento, acho que as pessoas elas tomam as melhores decisões com os dados que elas têm em cada momento, né? Então, eu acho que naquele final de primeiro trimestre, quando esse negócio aconteceu, e acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né? Quando a gente olhava o que estava... Primeiro que, né, o mercado, vão aqui no Brasil, né? A China está longe, né? Então, até você entender que o que está acontecendo na China vai acontecer aqui, você meio que subestima o que pode estar acontecendo. Muito, né? Você está muito longe, né? A segunda coisa é que quando a gente lembra a China, quando os casos na China eles subiram, né? Quem estava acompanhando de perto estava bastante assustado, bastante preocupado, mas de uma hora para outra a China controlou o que estava acontecendo, né? Então aquilo criou, acho, uma perspectiva nas pessoas que era uma coisa muito mais controlada. E quando isso começou a espalhar para o resto do mundo, né? As pessoas perceberam que não era tão controlável quanto estava se achando, né? Eu acho que isso aconteceu basicamente quando a gente começou a ter as notícias da Itália, né? Que de fato isso foi mais ou menos ali na terceira semana de março que isso aconteceu, e aí realmente todo mundo acho que entrou num modo de pânico muito maior do que estava, e foi exatamente quando a gente começou ter todos ali os circuit breaks, etc., que foi talvez um pouco antes disso, que foi na volta do carnaval, né? Mas esse foi um momento talvez mais assustador, assim, do ponto de vista de mercado, e isso aconteceu pelos próximos 2-3 meses. Então, assim, eu acho que sim, olhando para trás, talvez o mercado tenha reagido forte demais. A gente vê que as coisas voltaram. Mas ninguém também imaginava que todo mundo ia se adaptar tanto quanto a gente está adaptado hoje, né? Ninguém conseguia prever o quanto que as pessoas, de fato, iam migrar para compras online, né? Então, assim, aconteceu um monte de coisa que as pessoas também não imaginavam, né? E o ser humano, ele não sabe viver em situações de estresse, né? A gente geralmente reage muito mais forte em situações de estresse do que em situações normais, né? Então, eu acho que foi uma reação além do normal, mas naquele momento eu acho que aconteceu, foi a reação que se dava para se tomar. Cláudio, e quando a gente olha agora até um pouco para um ponto que você falou que é super importante, que foi essa questão de conexão com os clientes, né? No momento mais crítico ali que a gente teve, e acho que o mês de março de 2020 ele vai ficar marcado por muitos anos aí, talvez ali para a história, né? Pelo menos para o Brasil, né? A gente teve o mês de abril com alguns momentos difíceis também, fevereiro no início, mas março, principalmente para quem estava no mercado, foi muito pesado. Inclusive aqui a gente começou a fazer mudanças muito importantes, né? E até foi quando começam a nascer esses contatos mais fortes com os investidores de forma digital, né, que são as lives diárias, e depois logo em seguida até o próprio podcast. Obrigado por isso também, né, Rê? A gente tem que agradecer. É verdade. E aí a gente viu a importância exatamente dessa proximidade que a gente precisava, e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tinha acontecendo no mundo e aqui no Brasil uma quantidade de estímulos acontecendo ao redor tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e aí com reflexos aqui também no Brasil, na medida que era possível ser feito, para ajudas de programas emergenciais que foram fundamentais para segurar as economias no momento que a gente teve uma série de paralisações, tanto econômicas quanto sociais. Esses estímulos, eles foram muito importantes e eles ainda são, né, Cláudio, para que a gente continue, pelo menos, a passar por essa fase que a gente ainda tem aí, até que, de fato, a gente saia dessa situação que continua ainda, ou seja, a crise e o vírus, de fato, ainda não acabaram, né? Não acabou. Eu acho que isso é super importante a gente ressaltar, né? A gente até está vendo aqui no Brasil, o mundo inteiro, uma segunda onda. Então, assim, claramente a gente não resolveu o problema ainda, né? E claramente a gente se adaptou melhor, tanto é que a gente está encarando esse
essa potencial segunda onda agora de uma maneira muito mais serena, mas não acabou, né? E assim, esses programas que a gente teve de ajuda, né, econômica no Brasil, no mundo inteiro, e a gente ainda vê, né, você vê Estados Unidos agora, o mercado reage bastante a como as notícias saem, né, se vai ou não vai, como é que está a chance de ser aprovado ou não, os mercados ainda estão reagindo. Eu acho assim, que os governos reagiram de maneira muito boa, né? Todo mundo quebrou, jogou no lixo talvez os manuais mais tradicionais de como fazer uma gestão econômica, e falou, olha, vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? E acho que isso é bom, né? Bom no sentido de que quando você está numa situação emergencial, você tem que resolver o problema daquele momento, né? Não adianta você ficar tomando medidas pensando muito lá no futuro se você não sobreviver no curto prazo, né? É o que eu falo, não existe longo prazo se você não sobrevive no curto prazo. E acho que foi muito isso que os governos do mundo inteiro, né, de maneira coordenada ou não tão coordenada, mas todo mundo aprendendo um com os outros, que foram tomando, e esses programas emergenciais funcionaram muito bem, né? O próprio Brasil, se a gente olhar as medidas que foram tomadas do ponto de vista de auxílio de renda, de auxílio de crédito às empresas, isso de certa maneira segurou bastante a economia. E claramente o que daqui para frente a gente vai ter que olhar, né, e ver como é que a gente agora se adapta, né? A gente criou claramente um déficit aqui, né, que a gente vai ter que olhar para frente e tentar resolver. Mas da mesma maneira que a gente fez isso no passado, a gente vai ser capaz de fazer isso agora olhando para frente, né? Você vê o que aconteceu na economia esse ano é um negócio impressionante, né? Porque se a gente pegar grandes números, eu acho que esse é um conceito interessante, né? Só para pensar, a bolsa estava em 120 mil, estava um pouco abaixo disso, né? Uhum. E ela chegou praticamente a 60 mil, né? Um pouquinho acima disso. Ou seja, 63, caiu 50%, né? A diferença desse negócio é o seguinte, quando você está em 60 mil para chegar em 120 mil, não é que você tem que subir os 50 que você perdeu, você tem que subir 100. Então, ir de 60 para 120 é muito difícil, né? É uma valorização de 100%. Sendo que quando você caiu de 120 para 60, você caiu 50%. Mas é a mesma coisa. É mais ou menos, porque psicologicamente, quando você tem o mercado, ele está olhando para essas análises também, né? Então, isso subiu, né? A gente voltou para os patamares que a gente estava antes da crise. Então, assim, de fato, eu acho que teve um esforço mundial aqui dos governos, do ponto de vista de programas que foram feitos, que funcionaram muito bem, né? Claramente, a gente tem que esperar um pouco mais nos próximos anos para ver como é que a gente vai acertar todas essas contas. Mas eu entendo que, dado o tamanho da crise, acho que eu entendo que o mercado agiu de maneira muito, muito forte, muito boa. E até conectando com o início ali do que eu estava conversando contigo, é exatamente por quê? Porque os investidores tinham essa grande preocupação, né, de tipo, da onde vem a salvação? Né? E quando a gente começou a fazer muito esse contato diário com os investidores, eles começaram a enxergar e entender que não tinha, obviamente, uma salvação, mas é que ali eles teriam o alento e o tempo necessário para que os mercados respirassem, as empresas e as pessoas suportassem por um período o tempo que precisasse para conseguir sobreviver até começar a voltar às suas atividades, pelo menos um pouco, né, ao normal. Então, esse contato diário praticamente com os clientes, com os investidores, é que fez que eles suportassem isso aí que você falou no final, Cláudio, não sair dos riscos, não saírem dos produtos, para não perderem, te dando um número aí mais aproximado, esses 87%, 88% de alta, que foi lá da mínima até o que a gente tem hoje, tá? Que é mais ou menos isso, que é o 63 até o 118, que é o que você falou, tipo, é um número inimaginável num ano, né, dentro de um ano, né, que foi de março até dezembro, é um absurdo realmente. Eu ia falar assim, esse contato diário, acho que no começo foi super importante, né, você falar para o cliente que estava acontecendo, né, acho que todo mundo queria
uma posição, né? O que aconteceu, como é que está a evolução. Isso acalma a gente, né? A informação, ela acaba acalmando. E foi isso que a gente tentou fazer com as lives, com os podcasts, com os contatos dos nossos especialistas e nossos gerentes para isso funcionar bem. Pelo jeito deu certo, né, Cláudio? Acho que foi uma proximidade super importante, até para suportar algumas situações que aconteceram em relação à recomendação, à visão do Itaú para investimentos, como teve uma coincidência nesse ano, né, que a gente queria trazer aqui, que foi: a gente virou 2019 para 2020, ampliando um pouco a recomendação para investimentos com exposição internacional. Aí veio a pandemia e, no fim das contas, o cenário ele mostrou que não era só importante, como era fundamental para o bom desempenho das carteiras dos clientes. E aí isso trouxe na carona um crescimento da família do Carteira Itaú, um aumento da oferta de produtos com exposição internacional na prateleira, ou seja, o Itaú teve uma visão que teve um crescimento exponencial ao longo do ano por causa de todo esse cenário, né? Eu acho que a gente tem que ser transparente, né? O que aconteceu também nesse mercado foi o seguinte: o cliente não tinha muita opção, né, de voltar pro pós-fixado, né? Acho que o Martim, ele sempre falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que quando a bolsa caiu lá de 116 para 63, ele fazia uma analogia e falou: olha, se você ficou assustado e você colocar esse dinheiro no pós, você vai demorar mais de uma década para recuperar o que você perdeu, né? Que era mais ou menos 40%, você teria que uma Selic de 2, 3, seria ter que esperar mais de uma década de anos para recuperar isso. Enquanto que se você ficasse na bolsa, né, já teria que basicamente recuperado tudo, né, dentro de 8 meses. Então, assim, de fato, as pessoas não tinham muita opção, né, quando a gente bateu ali no fundo, do que não continuar investindo em produtos com risco. E acho que aí a gente começou o Carteira Itaú, né, no final do ano passado, de 2019, rodou uns 2, 3 meses com esse produto e a gente sofreu, né, com as quedas que nós tivemos. Só que o Carteira Itaú, a gente primeiro começou com o Carteira Itaú tradicional, mas o Carteira Itaú ele já tinha uma posição internacional bastante interessante, né? Tanto é que nos primeiros meses a gente conseguiu, né, a rentabilidade foi negativa, mas ela foi muito menos negativa do que ela poderia ter sido em outros, e a gente viu muitos produtos no mercado perdendo muito mais, porque ela tinha essa exposição internacional. Inclusive a gente já ganhou naquele momento um pouco de rentabilidade em algumas posições que nós tínhamos, como por exemplo, só para dar um exemplo, em Treasury americana que a gente tinha. Então, quando a crise bateu, a gente, na nossa posição de Treasury, defendeu uma parte da queda de rentabilidade. E depois que a gente passou por aqueles 2, 3 meses ali, a gente volta com uma rentabilidade bem muito boa e recupera, né? Então a gente percebe que nesse momento de estresse, né, um produto como esse tem uma vantagem muito grande, porque você precisa de um dinamismo muito grande de alocação, né? E nenhum investidor consegue ter esse dinamismo, né? Nem o pessoal mais sofisticado, que o pessoal da nossa equipe, que são aquele pessoal que ainda aqui, eu estou falando do topo da nossa equipe, que gosta de ficar olhando o mercado todos os dias. Ninguém consegue fazer uma alocação tão rápida quanto eventualmente um gestor de um determinado fundo, que é o caso do Carteira Itaú, né? Então, esse tipo de produto, no momento desse, ele tem um benefício muito grande para o cliente. E baseado nisso, a gente foi criando outros produtos com o mesmo conceito. Criamos o Carteira Itaú de Previdência, criamos o Carteira Itaú Internacional, que acho que aqui ele é super interessante. E agora a gente criou o Carteira Previdência Internacional também. Então, nesse momento onde você tem uma correlação muito grande de ativos aqui no Brasil, você ter uma parte investida, né, em ativos internacionais e numa solução que o cliente não precisa mandar o dinheiro para fora, que é de uma complexidade muito grande, né, tanto de fazer a operação depois como usuário, né, assim,
você faz isso com um produto desse já totalmente empacotado para o cliente, isso ajudou muito, né, na rentabilidade dos investimentos dos nossos clientes, e você foi pegar ativos bem descorrelacionados e prover uma diversificação muito boa para todo mundo. Então, assim, o Carteira Itaú, a gente praticamente começou o ano ali com alguns milhões de captação, e provavelmente a gente deve terminar o ano com 20 bi, né, o grupo, né, todos os carteiras juntos em 20 bi. Sim. Então se mostra claramente, né, o quanto o produto ele é conveniente para o cliente, né, e deixando claro, tá, o Carteira Itaú nos meses de crise ele teve rentabilidade negativa, né, não é que como ele sobreviveu positiva, todo mundo investiu, não, todo mundo viu que de fato teve um tropeço ali, que era natural naquele momento, mas mesmo assim as pessoas continuaram investindo. Então, acho que um valor para o nosso cliente muito grande desse produto que a gente lançou. Muito bom, Cláudio. E além de tudo, democrático, né? Que atendeu ao banco todo, né? Isso, né? Super importante, né? É um produto que o cliente consegue investir a partir de R$1. Né? Então, para todos os clientes, é um produto extremamente sofisticado, né? Com acesso para qualquer pessoa que pode investir, né? Desde aquele cliente que está começando a investir, que tem R$1.000 investido, até aquele cliente mais sofisticado que tem alguns milhões já economizados, né? Não, foi um baita de um acerto. E trazendo para o momento agora atual que a gente está passando, Cláudio, vacina, que é a bola da vez do mercado, né? Que salvou o mês de novembro, né? Vem puxando o mês de dezembro aí o otimismo dos mercados. É realidade já nos Estados Unidos, no Reino Unido, Canadá e Rússia começaram também seus programas, o Brasil já está anunciando datas aí de possível início de vacinação, só que a gente tem alguns líderes ainda dizendo que, né, ela não é a salvação para a economia global, né? Como que você vê toda essa expectativa que está sendo depositada nas vacinas e nesse início de processo de imunização aí da Covid? Bom, assim, claramente, acho que a vacina ela traz uma perspectiva muito boa, né? Porque, enfim, o que é a vacina? A vacina é permitir que as pessoas voltem à sua vida normal, né? Uma vez você imunizado, você pode voltar a sair, ir ao restaurante, você pode ir para o shopping, você pode pegar metrô, você pode pegar ônibus, ou seja, isso faz com que a economia claramente volte a se aquecer, ou volte a se aquecer nos níveis que a gente estava lá, porque a gente já vê um nível de compra, e as pessoas claramente sem medo, né? Então você acaba gerando um otimismo, e acho que tem o otimismo, ele tem um outro fator, né? Se a gente olhar o ano de 2020, a gente teve uma retração de consumo muito grande, né? As pessoas, quando elas ficam ansiosas, quando elas ficam preocupadas, a sua tendência natural é meio que contracíclica, né? Você para o mundo de investimento. As pessoas investem mais, as pessoas economizam mais, né? Só que no momento que você economiza mais, você consome menos. Na hora que você consome menos, claramente as empresas sofrem e você pode gerar desemprego, e isso entra num círculo vicioso que acaba sendo bastante danoso para a economia como um todo. Que com a perspectiva de vacina, né, as pessoas começam a ficar otimistas e elas voltam a consumir, seja de maneira online, seja nas próprias lojas, mas isso pelo menos cria essa perspectiva. Agora, as vacinas que estão sendo colocadas são vacinas ainda estão sendo colocadas com prazo recorde de desenvolvimento. Então, sim, né, eu acho que vai ser necessário aqui, né, um pouco um teste para ver qual que é o impacto desse negócio. A gente tem ainda grandes dúvidas sobre mutações do vírus, como é que você vai se a vacina vai ter que ser todo ano, a cada 6 meses, como é que isso vai funcionar, né? Mas, assim, eu acho que a vacina em si, a gente vê os números, né, de eficiência, alguma coisa variando de 90%, 97%, 98%. Se de fato esses números eles acontecerem, você resolve o grande problema, né? Porque as pessoas ficam imunizadas e aí você não tem mais contaminação, até para quem eventualmente não toma vacina, não tomou vacina ainda, ou você acaba criando ali aquela imunidade de rebanho que todo mundo fala,
através da vacina e não da contaminação. É que claramente é uma situação muito melhor. Agora, eu acho que ainda existe muita incerteza sobre isso, né? Essas discussões que a gente vê acontecendo, né, de sim, não, vamos tomar, não vamos tomar, eu acho que está muito relacionado com essas incertezas, cada um apostando não, né, mas cada um defendendo uma posição. Mas eu acho que isso é absolutamente inexorável, né? Quando você vê Estados Unidos tomando, UK tomando, Rússia tomando, China tomando, como você disse, a gente já está com um plano de vacinação no Brasil, pelo menos delineado. Isso vai acontecer e vamos torcer para que de fato ele seja eficiente do ponto de vista de reação à vacina, né? Exato. E traz uma sensação de segurança, né, Cláudio, para as pessoas, acredito. É isso, né? E essa sensação de segurança, ela leva a um otimismo que pode voltar ao consumo, voltando ao consumo, a economia volta a crescer, né? E aí você gera mais emprego e aí você sai do círculo vicioso e entra num círculo virtuoso, tá? Aliás, a gente estava até discutindo um pouco disso antes, né? Acho que isso já está acontecendo, né? A gente já vê as pessoas muito mais otimistas, né? Embora a gente esteja numa segunda onda, o comportamento das pessoas nessa segunda onda está bem diferente, todo mundo muito mais calmo em relação. Acho que primeiro porque aprender um pouco a conviver com isso, mas eu acho que tem um impacto aqui também, né, desse otimismo em relação à vacinação, de todo mundo olhando que daqui 2-3 meses a gente vai estar se imunizando aos poucos para a gente poder sair disso. Verdade. Bom, falando ainda em vacina, Cláudia, o ano trouxe uma oportunidade para o Itaú tomar a frente de uma iniciativa que acabou fazendo toda a diferença nas ações de combate à pandemia, que foi o Todos pela Saúde, e acredito que essa foi uma das coisas positivas para o ano, não só para o banco, mas para todo o sistema de combate ao coronavírus que foi montado no Brasil, né? Com certeza. Acho que isso foi uma bela iniciativa, e acho que foi uma iniciativa muito pensando na sociedade, não foi uma iniciativa pensando numa autopromoção do banco. Acho que isso daqui, quando você conhece os bastidores de como é que isso foi feito, foi uma iniciativa genuinamente pensando em ajudar a sociedade, né? Um valor bastante alto, né? 1 bilhão de reais que foi doado, mas assim, claramente o valor em si, embora ele seja bastante relevante, ele é uma parte só de toda a discussão, né? Porque você teve várias outras empresas que acabaram se engajando, acabaram se motivando a fazerem ações similares, né? Ou na mesma direção, para se mobilizarem, né? Que, assim, ali ficou muito claro, era um sinal que aquele não era um problema do governo para resolver, mas era um problema para que a sociedade se mobilizasse para resolver. E claramente as empresas tinham, né, um papel importante nesse processo. Então a gente viu o Itaú fazendo isso, a gente viu outros bancos comprando máscara, investindo em respirador, investindo em álcool gel, outras empresas que atuam em setores de consumo, direcionando a sua produção naquele momento para o álcool gel. Eu me lembro, engraçado, né? A gente talvez não, a gente vai se esquecendo, mas no começo dessa crise como um todo, as pessoas estavam com medo de não ter acesso ao álcool gel, né? Sim. É verdade. Assim, eu esgotou nas farmácias, vocês lembram? Isso. Então, esgotou. Eu me lembro eu entrando no Mercado Livre, assim, desesperado para ver se eu conseguia comprar, e o dia que chegou 5 litros de álcool gel na minha casa, nossa, falei, puxa vida, eu me senti aliviado, né? Assim, ufa, né? Então, assim, naquele momento nós tivemos empresas que direcionaram a sua produção, que estava voltada para outros bens, para a produção de álcool gel. Então, eu acho que houve uma mobilização muito grande das empresas, né, trazendo para si a responsabilidade de fazer isso. O Itaú fez isso, acho, de uma maneira assim, muito, muito diferenciada, de uma maneira muito bacana, né, ao fazer essa doação, e mais do que fazer a doação, né, de fazer
de montar um grupo de pessoas, né, para fazer a gestão desse dinheiro, né, e um grupo de pessoas ligadas à saúde, uma vez que a gente não entende desse assunto, né, ali sobre a gestão principal do Paulo Chapchap, que é do sírio-libanês, e usando esse dinheiro da melhor maneira possível, né? Porque às vezes você pode ter o dinheiro e não usa da melhor maneira, você não tem um impacto. Então acho que isso talvez tenha sido uma coisa muito bacana, né? De você pegar esse dinheiro e dar na mão de pessoas que entendem e as pessoas irem priorizando. Então foram feitas várias ações de compra de equipamento, ações de dados. Então, assim, foi muito bacana isso, e desse exemplo que a gente acabou dando e ajudando na mobilização de toda a sociedade para que todo mundo se sentisse responsável pelo problema que a gente estava tendo. Legal, Cláudio. E até passando para as pessoas que tiverem dúvida ou quiserem mais informações, tá tudo apresentado lá no site, né, Cláudio, do todospelasaude.org, é extremamente transparente, todos os dados, as informações, o que foi feito, o que está sendo feito, total, quem são as pessoas, quem são os líderes, né, quem são as empresas, né, que viraram parceiras do Itaú nesse projeto, que são várias, e tem até um aplicativo também, que é muito legal para quem quiser consultar. E aí, Cláudio, você falou bastante sobre investidor, sobre Itaú, até sobre você. E aí, quando a gente olha para 2020, fazendo um balanço geral, quais são as principais mudanças que você pode, assim, elencar que foram provocadas para o mundo dos investimentos, depois de tudo isso que aconteceu? Bom, eu acho que tem uma que ela não é só para o mundo de investimentos, mas claramente ela é muito também para os investimentos. Acho que é uma questão das pessoas, de digitalização, né? Acho que todo mundo aprendeu a trabalhar de maneira mais digital, né? Isso não quer dizer que não tenha contato humano, né? Isso quer dizer simplesmente que você não está frente a frente com alguém. Mas antigamente as pessoas tinham essa necessidade muito grande de estar, né, a um metro de distância, pelo menos, para ter alguma conversa de investimento. Então, eu acho que essa parte da questão digital aconteceu para tudo, e o investimentos também, isso aconteceu. Acho que a segunda coisa é, de fato, as pessoas entenderem a necessidade de diversificação, né? Claramente de não ter todos os ovos colocados, né, dentro de uma mesma cesta, né? É importante você diversificar, e isso ficou muito claro. A gente acabou de discutir, por exemplo, toda a questão aqui de ativos internacionais, coisas que até o ano passado, até 2019, investimentos internacionais era uma coisa muito longe de todo mundo. Então, por exemplo, a gente em 2020, acho que a última mudança que a gente teve, né, por exemplo, a entrada das BDRs para o nosso investidor, e a gente deve estar com uma mudança ainda maior para o começo do ano que vem, que as BDRs, né, que são como ações em empresas internacionais, que vão ficar liberadas para qualquer tipo de investidor, e não só os investidores qualificados. Então, qualquer investidor, naquele cara que está começando, aquela pessoa que está começando a investir, ela já passa a ter acesso a, entre aspas, aqui, ações de empresas internacionais de maneira direta. Acho que a própria CVM já tem discussões de você poder, de fato, começar a ter acesso de fundos internacionais que hoje são limitados, dependendo do percentual, para investidor qualificado, que é aquele investidor que tem mais de 1 milhão, também para todos os investidores. Então, acho que está tendo aqui uma democratização de ativos mais complexos para todo mundo no mercado brasileiro, né? Legal. Acho que a terceira coisa é que, de fato, a renda fixa, né? Ficou muito claro que renda fixa daqui para frente, a não ser que a gente tenha uma mudança de cenário muito grande, ela é muito mais um investimento para
para amenizar a volatilidade que você vai ter na sua carteira. Eu brinco, Cláudio, que ela foi abandonada por muitos que não largavam ela, né? Aqueles que só faziam começaram a abandonar ainda, eu não quero mais, né? É verdade, porque assim, uma coisa que a gente já falou aqui, às vezes, em algumas conversas, na crise que a gente teve lá em 2008, 2019, com o subprime americano, muita gente perdeu dinheiro com a Bolsa, mas aí o que o cara fez? Ele saiu da Bolsa e ele entrou aplicando impostos onde você tinha um juros real de 5%, 6%, 7%. Então, assim, agora não tem mais essa opção, né? Então, renda fixa, pós-fixado, ele passa a ser muito... As pessoas aprendendo, isso mudou no mercado de maneira... De maneira brutal, né? Não dá mais para... E as pessoas aprenderam com isso, né? Tanto é que a gente vê que as classes de ativos que estão crescendo muito agora são multimercados, renda variável, fundos internacionais, e renda fixa e pós-fixado são produtos que claramente estão decrescendo. Então, acho que assim, talvez a maior mudança não esteja no mercado de investimento em si, mas no investidor, que aprendeu a investir de maneira muito mais madura do que ele estava acostumado. Claramente, como eu disse antes, né, não é a melhor maneira de você aprender. Às vezes é melhor você aprender sem ser obrigado, né? Mas fazer o quê? Aconteceu desse jeito, né? E acho que as pessoas aprenderam de maneira muito, muito, muito boa. Muito bom, muito bom. Cláudio, para a gente encerrar essa retrospectiva de 2020, quero dizer para você que eu saio de 2020 melhor que eu entrei, com certeza, porque, por exemplo, consegui trazer junto com o Kleber esse projeto do podcast, que era um sonho grande que a gente queria colocar no ar, e foi um grande sucesso ao longo do ano. Consegui manter a saúde, graças a Deus, ao longo de um ano tão complicado, e também a saúde mental. Queria saber de você. Você sai de 2020 melhor que você entrou? Essa pergunta é difícil. A narrativa que eu gostaria, que eu vou contar, eu vou ler, que sim, né? Acho que a gente atingiu muita coisa em 2020. Acho que a gente aprendeu muita coisa, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Mas a resposta mais fácil a ser dada aqui é sim, né? Talvez seja a resposta que todo mundo gostaria de ouvir. Mas eu acho que talvez a pergunta que tenha que ser feita eu estou saindo melhor ou pior de 2020 se não tivesse acontecido tudo isso, né? Uhum. Eu acredito sempre na evolução, né, das pessoas. Então, com certeza, eu saio 2020 melhor do que eu entrei. Acho que eu aprendi muita coisa, né, como eu falei, profissionalmente e pessoalmente. Agora, eu não sei se eu saio melhor ou pior, né, de 2020 se essa crise toda não tivesse acontecido, né? Esta resposta eu não sei dar, né, porque esse outro cenário não aconteceu, né? E se por um lado a gente teve oportunidades de viver coisas bem diferentes e super importantes, como esse convívio maior com a família, né, de saber passar por um momento de ansiedade, um momento super dolorido, um momento de incerteza, essas coisas fazem com que a gente cresça pessoalmente. Por outro lado, a gente também deixou de ter um convívio muito grande com outras pessoas, né? Sim. Isso tem um impacto negativo, né? E isso tem, né? Quando eu fico imaginando a população como um todo, e nem todo mundo tem as oportunidades e os privilégios que a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, né? É quase que, sabe, meio egoísta falar, não, eu já vi gente falar, eu até que o home office não está sendo ruim. Não está sendo ruim porque a gente tem uma infraestrutura, a gente tem um monte de condição, mas para boa parte da população exatamente. Não existe home office. Se a gente pegar
a criança de classe média alta que está tendo online, talvez o impacto seja menor. Agora, para aquela criança que não tem na escola pública, que não tem, é difícil, né? Então, eu acho que assim, todo mundo evolui, eu não tenho dúvida sobre isso, que a gente aprende com todas as situações, a gente se torna alguma coisa um pouco melhor ao longo do tempo, mas eu não sei, de fato, responder se eu estou melhor ou pior do que se isso não tivesse acontecido. E a gente viveu ao longo do ano um problema muito coletivo, que a solução dele também tem se dado e exigido uma coletividade, mas a avaliação vai ser muito individual, justamente pelo que você falou, né, Cláudio? Cada um está num contexto muito diferente do outro e algumas pessoas tiveram como contornar melhor os obstáculos do ano do que outras, e isso tudo potencializado por uma pandemia, né? É muito desigual a situação para todos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente faz esse tipo de avaliação de maneira geral. Né? Não dá, eu acho, né? Não dá para generalizar os resultados disso. Acho que talvez a linha seja o que você mesmo falou, de tentar ficar com o que foi possível aprender diante de um contexto tão adverso. Isso, acho que é isso mesmo, né? E assim, claramente teve evoluções. A gente vê, por exemplo, né, que as discussões sobre igualdade, elas ganharam uma prioridade maior na discussão da sociedade. Acho claramente, e a gente está falando de igualdade de todos os tipos, né, de gênero e de cor, de qualquer outro tipo de coisa, esse assunto subiu na prioridade. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a pandemia, né, de todo mundo estar mais percebendo que a desigualdade ela é cruel, né? O preconceito é cruel, assim, são coisas que ficou muito mais claro com isso. Então, acho que a sociedade se amadureceu. Claramente, esse é um ponto que provavelmente todo mundo sai melhor, né? Mas, né, tem muita gente que sofreu muito com tudo isso aqui agora, porque não tem, justamente pela desigualdade que a gente tem no nosso país. É verdade. Que difícil, né? Relembrar em alguns minutos aqui nesse episódio um ano tão complexo, que foi tão desafiador para alguns, que foi tão sofrido para outros, que foi tão difícil para todo mundo, acredito, mas estamos aqui e também acredito, Cláudio, que na situação em que as coisas caminham agora, com essa questão toda de poder se ter uma vacina em breve, aqui no Brasil pelo menos, a gente pelo menos vai virar o ano com um pouco mais de esperança para que a gente entre 2021 já tentando pensar em planos futuros, em como é que a gente segue a vida um pouco mais longe desse vírus, né? Acho que as perspectivas, né, acho que tanto do ponto de vista de saúde, de convívio, como econômico, elas são bastante positivas, né? Tá todo mundo com cenários bastante positivos, e eu acho que é isso que deve acontecer. Como eu disse, acho que a crise não passou, mas com certeza a gente está chegando mais próximo do final dela. É verdade. Meninos, obrigada por esse último episódio, obrigada pela parceria ao longo do ano todo, Kleber, e obrigada a você, Cláudio, por ter participado dessa última transmissão do podcast aqui do ano de 2020. Bom, Renata e Kleber, eu que agradeço, assim, já dei parabéns várias vezes para vocês dois que conduzem isso aqui de uma maneira super leve, super suave, né? É sempre gostoso conversar com vocês, esse é o feedback que a gente escuta de todo mundo. Como você disse, era um projeto que a gente tinha há bastante tempo e agora ele está de pé, e a quantidade de pessoas escutando é muito grande, assim, a qualidade do programa é muito bacana. Eu sei que não são só vocês dois, né? Tem uma equipe grande por trás para viabilizar o podcast, né? Então, assim, parabéns para mim, para todo mundo, né? E vamos continuar para o ano que vem tentando levar informação, levar comunicação para todo mundo que seja útil para todos os clientes e para vocês, né? Para todo mundo que está escutando a gente. Um feliz 2021, né? Que a gente consiga realizar bastante coisa no ano que vem e
possivelmente com uma maneira muito mais suave, com uma maneira muito mais leve do que foi 2020, né? Então, feliz 2021 para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rê, valeu. A gente encerra de verdade, Cláudio. Acho que, obviamente, a gente tem sempre que lembrar, triste por toda a situação que tantas pessoas passaram, né, e que ainda estão passando por causa de todos os problemas, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o lado positivo, então a gente encerra também, de certa forma, feliz por conseguir fazer isso, levar um pouco, né, de informação e de, quem sabe, né, suporte, ajuda, de um lado ou de outro, né? Ou social, ou de investimento, ou de qualquer outra forma que a pessoa receba a mensagem que a gente passa por aqui, né? Mas tentando fazer com que isso seja, pelo menos, algo positivo para o dia a dia de quem estiver chegando até aqui ao podcast. E acho que esse trabalho que o Itaú vem fazendo é um pouquinho do todo de muitas coisas que ele fez ao longo de 2020, está conseguindo realmente construir diversas coisas diferentes e pioneiras. Algumas delas você até trouxe hoje aqui. Obrigado, Cláudio, valeu, um ótimo 2021 para você, família, para todo mundo, para a equipe toda aqui do podcast. Bora que tem um ano gigante para a gente trabalhar, com um monte de vacina para todo mundo aí, que pelo menos pelos velhinhos todos a gente torce, né, Rê? Que a gente fala todo episódio aqui, né? Mas os velhinhos todos aí no começo de 2021 sejam vacinados, né? A gente vai esperando e que a gente passe aí por um ano mais tranquilo, se Deus quiser. Mas um abraço a todos e obrigado por tudo. Então, assim, a gente vai encerrando. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Que a gente vire esse ano, vire essa página com uma sensação de um pouco mais de otimismo, de esperança. Kleber, foi um prazer ter estado esse ano ao seu lado aqui nesse podcast. Cláudio, você foi fundamental no suporte ao nosso projeto e eu sou muito grata por isso. E acho que gratidão é uma palavra que a gente pode usar e abusar cada vez que achar necessário, né? Então, a todos vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, obrigado por terem estado conosco aqui. A novidade que eu tenho para dizer para vocês esse aqui é o último episódio de 2020, sim. A gente agora vai abastecer as nossas redes sociais com o conteúdo dessa retrospectiva e vai fazer uma série para relembrar vocês dos melhores episódios do ano. Então, vocês vão começar a saber quais foram os principais episódios e a gente vai começar a levar para as nossas plataformas e mídias sociais esses episódios para relembrar e para que as pessoas possam conhecer o podcast, quem ainda não é ouvinte. Então, fica aqui essa nossa ação de virada de ano. A gente volta em janeiro, fiquem tranquilos que estaremos aqui de volta. E antes disso, antes de terminar, um grande abraço, um grande beijo a toda a nossa equipe que deixou esse projeto no ar e colocou no ar desde o dia 1º de abril de 2020, no meio de toda essa confusão, e que fez com que fosse possível estarmos todos os dias aqui. O pessoal que fica no bastidor, que fica na produção, que fica na gravação, que fica na idealização dos assuntos que a gente vai falar, no suporte, colegas, gerentes, coordenadores, superintendentes, o Cláudio, todo mundo. É um trabalho grande de equipe, então só por isso que ele funcionou. Fica aqui, gente. Voltem com a gente em janeiro. Grande abraço a todo mundo e até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.